Essa matéria é só para dar um resumo, e só para mostrar que mais de um veículo comentou. Como eu falei, tá no Poder 360, tá no Metrópolis, Estado de Minas, Estadão comentou sobre isso, o Antagonista comentou sobre isso. Mas de todas as matérias que saíram na imprensa, até do Poder 360, que é um jornal que se preocupa em comentar os assuntos que interessam à direita, a matéria mais completa de todas foi da Folha de São Paulo. Acredite se quiser. Ex-assessor diz que Moraes forjou documento em operação contra empresários bolsonaristas. Declaração, olha o subtítulo, declaração acompanhada de documentos que comprovariam ilegalidade foi dada em comissão do Senado por bolsonaristas. Moraes diz que todas as ações foram oficiais e irregulares. E aí vai lá. Talhaferro afirmou que o ministro forjou relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas por mensagem de teu golpista em agosto de 22. Como revelou a Folha de São Paulo, a ação da PF, à época, teve como único embasamento uma reportagem do Metrópolis. E a PF resolveu pedir a operação por quê? Do nada? Eu tenho essa resposta. A gente vai chegar lá. Por que a PF resolveu, né, se mover? Ela foi cutucada por alguém. Chegaremos lá. Uma reportagem do portal Metrópolis, né? Isso aqui eu acho mais justo do que como tá no UOL. Você viu? Uma reportagem do portal Metrópolis. Não, o Metrópolis postou. Não, o Metrópolis não posta nada. Tá lá, foi algum jornalista. Quando o sigilo da operação foi suspenso, porém, havia nos autos um relatório como base da decisão do ministro. E aí, a audiência, né, ontem, Talhaferro, que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamentos e Informação do TSE, apresentou prints e documentos que demonstrariam que o ministro sequer tinha acesso à época às mensagens dos empresários. O ex-assessor disse que o laudo técnico que embasou aquela operação, que seria datado do dia 22 de agosto, um dia antes da operação, só foi produzido dia 28 daquele mês, ou seja, 6 dias depois. O que seria aprovado pelos metadados do documento. A gente já falou sobre isso, né? Você que não é muito familiarizado com metadado, vamos falar de e-mail, que todo mundo conhece e-mail, né? Melhor, vamos falar de carta. Todo mundo sabe que é uma carta. O texto da carta são os dados. São os dados, são as informações que você quer transmitir para alguém. O que são os metadados da carta? O remetente e o destinatário. Esses são os metadados. Quando você lida com arquivo digital, seja um arquivo de computador, seja um arquivo de Word, seja um PDF, seja uma planilha, seja uma apresentação de PowerPoint, você não vai ter o remetente e o destinatário como é na carta, né? O endereço. Se bem que você tem endereço no computador de e-mail, mas você vai ter dados como quando o arquivo foi criado, a hora que esse arquivo foi criado, no computador de quem esse arquivo foi criado, somente se forem arquivos feitos no pacote Office, a data da última modificação, normalmente o tempo que você passou editando aquele arquivo, se for arquivo do Office, ele tem essas informações, enfim, traz informações como essa. Esses são os metadados. E é isso aqui que a Folha de São Paulo está te contando. E isso daí é uma espécie de identidade, você não altera esses metadados. Ele está lá. Você pode periciar e realmente comprovar se o Talhaferro está falando a verdade ou não. E o Senado solicitou esses documentos. Uma vez com o documento na mão, o Senado pode fazer uma perícia. A data disso foi fraudada para dar a impressão de que a operação autorizada pelo Moraes contra os empresários bolsonaristas não havia se baseado apenas na reportagem. Em nota, o ministro negou a irregularidade, não se manifestou diretamente sobre a acusação de fraude, mas afirmou que todas as ações nessas nossas investigações foram oficiais, regulares e conforme a PGR. Nesta terça, Talhaferro disse que os laudos foram elaborados por ele mesmo, a pedido do gabinete do ministro, após a operação. Uma série de reportagens da Folha mostrou em agosto do ano passado, que foi a primeira fase da Vaza Toga, com base em conversas de Talhaferro, que nas investigações do inquérito das fake news, Moraes agiu fora do rito, adotando atitudes que, em um processo normal, são atribuições da PF e da PGR. As reportagens mostraram que o gabinete do Moraes ordenou por mensagens e, de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito do Supremo durante e após as eleições de 22. Também, na sessão de ontem, Talhaferro disse que o atual PGR atuou ao lado Moraes, fora do rito processual correto, nas investigações que tem como alvo bolsonaristas. Por isso que eu falei, essa matéria é bem mais completa. O ex-assessor do TSE apresentou ainda nesta terça prints de conversas de aplicativo de celular, que segundo ele se referem a conversas com Paulo Gonet, que na época em que este era vice-procurador eleitoral em 2022 e com assessor de nome Lucas. Essas conversas provam, de acordo com Talhaferro, a participação de Gonet em procedimentos que extrapolaram as regras jurídicas. De acordo com os prints apresentados à comissão, Gonet, à época vice da PGE, teria pedido a Talhaferro uma lista de decisões sobre remoção de conteúdo nas redes. Se houver registro das publicações que foram mantidas, seria ainda melhor, diz o então vice-PGE. Pouco depois, o assessor teria enviado uma planilha e dito: levantamos os processos, agora vamos pegar as decisões para o senhor. Em outro print, Lucas, que seria secretário executivo da PGE à época, enviou uma mensagem a Talhaferro a pedir Gonet para falar sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro hoje mais cedo. As trocas entre os dois assessores, segundo os prints, seguiram até março de 2023. Na sessão transmitida pelo Senado, Talhaferro chegou a exibir para a câmera, aqui no caso, o número de telefone de Gonet. Isso aconteceu mesmo, né? Olha só,